Fala aí, galerinha do Arnolfo Azevedo, beleza? Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre capacidade térmica para a segunda série do ensino médio, perfeito? Nesses tempos de Covid, vamos trabalhar juntos, né? Para que nós possamos fazer videoaulas muito bacanas e vocês também nos ajudam se empenhando nos exercícios e nas atividades propostas, beleza? Grande abraço, vamos lá, pessoal! Bom, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre calorimetria. Vamos agora pegar um exemplo para nos ajudar a definir a nova grandeza que nós vamos estudar hoje. Vamos primeiro pegar um corpo a uma certa temperatura. Nós vamos então dar energia térmica para esse corpo e ele evidentemente vai elevar a sua temperatura, certo? Quando o corpo ganha calor sensível, a sua temperatura aumenta e quando o corpo perde calor sensível, a sua temperatura diminui. Mas o questionamento que nós temos hoje é o seguinte: quando eu dou uma quantidade de calor sensível, obviamente ela vai estar relacionada a uma certa variação de temperatura e vice-versa. O questionamento é: existe uma relação direta entre a quantidade de calor que um corpo recebe ou perde e a sua variação de temperatura? Existe uma grandeza que pode mostrar diretamente essa relação? Sim, existe. E ela se chama capacidade térmica. Ela é representada pela letra C maiúscula. Vamos ler a definição formal? Veja só. É a relação entre a quantidade de calor Q, recebida ou perdida por um corpo, e a sua variação de temperatura, ΔT. Ora, em termos de formulação, como fica a equação dessa grandeza? Muito simples. A capacidade térmica é a quantidade de calor dividida pela variação de temperatura. A unidade vai ser dada em calorias por grau Celsius, joule por grau Celsius, calorias por Fahrenheit ou qualquer outra unidade de quantidade de calor dividido por unidade de variação de temperatura. Perfeito? Ótimo! Vamos continuar aqui o nosso estudo. Vamos fazer uma pequena observação sobre uma relação importante que existe. Nas aulas anteriores, nós vimos que a quantidade de calor ela é representada, no caso do calor sensível, pela equação massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. E a capacidade térmica, pela relação apresentada agora há pouco, quantidade de calor por variação de temperatura. Esse pequeno apóstrofo aqui, ele está a mais, aqui foi um pequeno erro de digitação. Então, o que nós podemos fazer? Veja só essa equação. Da onde que ela apareceu? Ela apareceu da substituição da quantidade de calor pela expressão mc∆T, já que Q é igual a mc∆T. Então ela foi colocada no lugar, foi substituída, tá? O Q foi substituído, por essa expressão. Como eu tenho a grandeza, a variação de temperatura, multiplicando no numerador e dividindo aqui no denominador, eu posso então cortar um com o outro, e então o que sobra? Sobra uma nova expressão de capacidade térmica, que é massa vezes calor específico, que nada mais é do que uma outra forma de se calcular a capacidade térmica. Então nós temos aí duas equações. Capacidade térmica é quantidade de calor por ΔT, e também capacidade térmica é igual a massa vezes calor específico. Perfeito? Ótimo! Qualquer dúvida, você pode voltar o vídeo a qualquer momento, tá? Para rever as anotações que nós vamos fazendo aqui, tá? Na nossa lousa digital. Perfeito? Vamos lá, vamos continuar então. Vamos dar um primeiro exemplo de como se aplicam essas equações? Legal, vamos lá. Um corpo de massa 100 gramas se aquece de acordo com um gráfico a seguir. Aqui está o gráfico. No gráfico você pode reparar que então, após 800 calorias que são recebidas pelo corpo, absorvidas pelo corpo, a variação de temperatura dele foi de 40 graus Celsius, já que ele partiu do zero.
Item A do nosso exercício determine a sua capacidade térmica e item B determine o seu calor específico. Vamos lá então? Vamos fazer a resolução. Primeiramente, o dado do enunciado, que diz que a massa é 100 gramas, o gráfico, que vai nos auxiliar na resolução, e vamos fazer então o item A. Bom, começamos, com a equação da capacidade térmica, e onde vamos buscar os dados. Nesse caso do item A, nós vamos olhar no gráfico a quantidade de calor no eixo vertical e a variação de temperatura, tá, no eixo horizontal. Então, observando os eixos, pegando a quantidade de calor de 800 calorias, nós vamos ter uma variação de temperatura de 40 graus Celsius. Dividindo um pelo outro, nós vamos ter o valor de 20, como nós estamos falando de capacidade térmica, 20 calorias por grau Celsius. Perfeito? Ótimo! Você pode então voltar o vídeo para ver a resolução mais uma vez, se você quiser. Uma vez que nós calculamos a capacidade térmica, aqui esquecemos o grau Celsius aqui, certo? O que acontece, tá? Então aqui tem um grau aqui, tá? Que foi esquecido. Olha só, vamos então para o item B. Capacidade térmica também é massa vezes calor específico. Ora, a massa é 100 gramas, a capacidade térmica é 20. Fazendo a divisão, 20 dividido por 100, já que o 100 está multiplicando de um lado, ele passa dividindo por outro. Nós temos então que o calor específico será 0,2 calorias por grau Celsius. Perfeito? Ótimo! Vamos fazer mais um exercício para nós podermos fixar melhor. Vamos pegar agora o exemplo 2. Um corpo de massa 200 gramas se aquece por meio de uma fonte de potência constante igual a 200 calorias por minuto. O gráfico mostra como varia no tempo a temperatura do corpo. Aqui está o gráfico. Vamos nos atentar que agora a temperatura está no eixo vertical e no eixo horizontal nós temos a grandeza tempo e não mais a grandeza temperatura. E também aqui nós não temos mais a grandeza quantidade de calor, mas sim a temperatura. Perfeito? Perfeito. Vamos às alternativas. Na realidade, aos itens. Item A, determine a quantidade de calor recebida. Item B, determine a sua capacidade térmica. Ótimo, vamos para a resolução então. Resolução. A massa 200 gramas. A potência, ele fala que é 200 calorias por minuto e é constante. E o gráfico que vai nos auxiliar na resolução. Se atente para as unidades. Temperatura no eixo vertical e tempo no eixo horizontal. Bom, como que nós vamos começar? Vamos começar falando sobre a potência. 200 calorias por minuto de potência nos diz que em 1 minuto a fonte de calor nos cede 200 calorias. Perfeito? Ótimo. Só que se você olhar no gráfico, vamos voltar aqui para o gráfico, olha só quantos minutos transcorreram, perfeito? No fenômeno. 30 minutos. Esses 30 minutos vão nos ceder que calorias? Tá? E é isso que nós temos que determinar o valor. Quantas calorias foram gastas aí nesse processo? Bom, nós vamos multiplicar em cruz, já que é uma regra de 3, ou em x, não sei como que você está acostumado, tá? Para resolver. Vamos lá então? Então vamos lá. 1 vezes Q é igual a 30 vezes 200. Nós vamos multiplicar então em cruz. 1 vezes Q é Q, 30 vezes 200, 6.000 calorias. Perfeito? Lembrando que você pode voltar o vídeo a qualquer momento para rever a execução dos exercícios. Perfeito? Vamos continuar? Olha lá, o item A está resolvido, vamos para o item B. No item B, ele pede a capacidade térmica do corpo. Nós vamos usar então a definição quantidade de calor por variação de temperatura. A quantidade de calor, nós então calculamos no item A.
A variação em temperatura nós vamos pegar no gráfico, o 60 que está lá, tá? No eixo vertical. Então vamos lá, 6.000 dividido por 60 vai dar 100. 100 calorias por grau Celsius, que é a unidade da capacidade térmica. Perfeito? Tá? Bom, gente, é isso aí. Deixa o seu like no vídeo. Tá? Os links para a lista de exercícios estão no Facebook da escola e também no WhatsApp, se a sua sala tiver o WhatsApp, né, de grupo, ok? Da sua sala de aula. Perfeito? Se não, vai estar somente no Facebook da escola e eu vou estar nos chats em horários pré-determinados, tá? Tirando dúvidas de todos. Gente, fiquem com Deus, vamos lá, vamos vencer o Covid, tá bom? Grande abraço, até mais.